dia, boa tarde, boa noite, Darquinhos. Hoje vamos falar sobre um filme de 1988. Alguém se habilita a dizer de que filme eu estou falando? Produção de Tim Burton. Acho que isso aqui tem até a ver, né? Não é bem essas listas assim, porque isso aqui é Deus Zebra, mas tem a ver. É nada mais nada menos que Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem, de 1998. Era para ser uma comédia terror. Pra mim, que assisti a pedido da Juliette, se você estiver assistindo esse vídeo, Juliette, eu assisti, você pediu, fui lá, vi, gostei. Pra mim foi comédia. Sim, eu classificaria como comédia. Assisti lá no Max, se vocês quiserem ir lá, vocês podem lá assistir, do nosso querido diretor Tim Burton, que fala assim: é a história de um casal que eles moram numa casa muito grande e eles não conseguiram ter filhos, certo? Aí eles vão entrar de férias e pela primeira vez eles pretendem passar essas férias dentro da casa deles. Eles querem estar na paz, no amor, no sossego, na tranquilidade. E quem sabe tentar mais uma vez a sorte de ter um neném. Vai que acontece, né? Eu percebi também que o marido, né, desse casal, o cara lá, ele, que é o Adam, né, é a Bárbara e o Adam, ele gosta muito de fazer maquetes. E dentro num quartinho lá, pelo que eu entendi, era um sótão, ele fez a maquete de toda a cidade que eles estavam morando. Lembrando que é um filme de 1988, então a cidade é aquela cidadezinha pequena, tipo Guararema, um pouquinho menor, tipo isso. Aí ele fez a maquete da cidade inteira. Aí colocou luzinha, essas coisas tudo, era o hobby dele, que ele mais gostava de fazer. Só que aí acho que faltou alguma coisa para essa maquete, eles decidiram sair e ir comprar essas pecinhas que estavam faltando. Tinha também uma conhecida que queria que eles vendessem a casa, porque a casa era muito grande e eram só 2 pessoas, mas eles amavam aquela casa. Nessa trajetória deles irem na cidade para comprar dessas pecinhas, acontece um acidente e os 2 morrem. Aí o que acontece? Eles voltam para casa. No começo eles não entendem que estão mortos, mas depois eles percebem que eles já morreram. Aí os anos o tempo vai passando e essa amiga, parente, sei lá, ela consegue vender a casa e entra uma nova família para essa casa. Mas eles não querem ter moradores nessa casa, porque eles ainda vivem nessa casa mesmo sendo fantasmas. E o que eu achei de mais comédia nesse filme é a tentativa deles de assombrar essa família para eles saírem da casa. Mas eu rachei o bico, até lençol eles pus, sabe aquela coisa bem de criança, que você coloca um lençol e faz 2 buracos para mostrar os olhos. Eu fazia tipo isso. Como você vai assustar alguém assim? Me diz. Aí ela tentando, nossa, fazer um monte de coisa para eles se assustarem. Só que eles não entendiam que, por exemplo, as pessoas, os seres humanos, não podiam ver eles. Então todas aquelas tentativas de colocar um negócio muito assombroso, muito medo, não acontecia porque eles não conseguiam ver. E eu rachava o bico a cada tentativa deles tentar assombrar essa família. Porém, tem uma personagem chamada Lídia. Essa personagem era a única que conseguia ver eles. Só que ela não tinha medo deles. Então eles se viram numa situação de necessidade de chamar a ajuda de alguém. Esse alguém, que seria esse Beetlejuice, que era um tipo de um exorcista que dava medo, ou, segundo ele, conseguiria pôr para correr qualquer ser vivo. Só que ele era um grande charlatão, né? Ele estava aprisionado na maquete e ele queria arrumar alguma forma de conseguir se libertar da maquete. Então ele enrolou esse casal, enganou esse casal de fantasmas para contratarem ele, chamarem ele, tinha que dizer o nome dele 3 vezes para ele conseguir fazer alguma coisa. E para ele conseguir sair, ele teria que casar com alguém que fosse vivo. No caso, ele escolheu a tal da Lídia.
E aí acontece a trama, que o casal começa a gostar da Lídia, porque a Lídia era uma filha que a gente pode entender como que ela fosse uma emo, né? Se comparar o tempo de hoje, gótica, emo, mais ou menos assim, né? Que era que só gostava de se vestir de preto, essas coisas. Parecia que estava num constante luto. Então faz-me lembrar os emos ou os góticos, né? Se vocês quiserem, vocês podem assistir esse filme. Ele é legal. Achei, pra mim, mais puxado pra comédia. Né? Teve uma cena também improvisada que eu gostei muito, que é a cena da dança Day-O. Ela foi totalmente improvisada e casou muito bem com a história e deixou o filme, nossa, com uma leveza, com uma comédia assim muito interessante. Não foi nada forçado, que é o tipo de comédia que eu mais gosto, é aquela comédia natural. E foi uma coisa muito natural entre os atores, que eles começaram a improvisar ali a dança e ficou muito show de bola. Gente, ficou muito bom. Também tem uma curiosidade, não sei se vocês sabem, que o termo correto de Betelgeuse é Betelgeuse, um negócio assim, é quase igual. Que é o mesmo nome da estrela gigante vermelha da constelação de Órion. Esse aí eu não sabia. Também, por título de curiosidade, em 1989 teve o lançamento da série animada. Eu não sabia, teve desenho animado desse filme, com o mesmo nome. Tim Burton, ele ficou 35 anos para lançar o novo filme, que nada mais é que uma releitura. Por quê? Tinha um projeto de ter uma continuação e tal e coisa, mas até agora não saiu assim uma continuação. Falaram que era Betelgeuse 2, mas nada mais é do que a retomada daquele filme, né? Gostaria de assistir, mas ainda não saiu na Max, só saiu nos cinemas e não deu tempo de eu ir lá ver. Né? O trabalho às vezes não permite. Trabalho e as outras coisitas, né? A gente precisa de umas coisitas mais, né? Porque eu não consigo sair só para assistir o filme sem comer alguma coisa, sem briscar alguma coisa, aí a gente se lasca, né? Porque, né? A gente não quer ir só para assistir, né? Além de assistir, você tem que pagar estacionamento, você tem que deixar o carro em algum lugar, tudo isso vai custos. E às vezes a gente fica meio apertado, não dá para assistir todos os filmes. Se eu pudesse, eu assistia todos os lançamentos do cinema, mas acontece que eu não tenho, assim, javaculê suficiente. Vamos lá! Dentro das pesquisas, eu também soube que Tim Burton ele tem um carinho muito especial pela personagem Lídia. E ele fala que só faria uma continuidade se fizesse sentido para Lídia, para esse personagem. A trama do novo filme ela é ligada a uma tragédia familiar que não é por acaso. Afinal, Tim Burton acredita que o núcleo emocional profundamente pessoal não existiria sem ele mesmo ter passado por mudanças semelhantes na sua própria vida. A gente pode pesquisar o que é que o Tim Burton sofreu para ele ter esse carinho tão grande pela Lídia e gostar tanto dessa tragédia familiar, né? Essas coisas tão profundas. O roteiro original, ele era para ser mais sombrio e assustador. Mas acabou se tornando assim um terror comédia, que para mim é mais comédia do que terror. Talvez por o filme ser antigo, de 1988, aquelas tentativas de tornar aquele filme assustador não se tornaram tão assustadores para mim, né? Porque a gente consegue perceber aquelas coisas antigas, o jeito antigo deles fazer as maquiagens e tudo mais. O filme quase se chamou House Ghost, ou Casa Assombrada, por causa desse casal que não queria sair da casa mesmo estando morto e tentando assustar o povo lá, a nova família que entrou na casa. O filme ganhou o Oscar de melhor maquiagem em 1989. Foi um ganhador de maquiagem. Se vocês forem assistir, vocês vão ver que para aquela época a maquiagem era bem caprichada para aquela época de 1988. Sabe? Aquela coisa bem exagerada, estilo Tim Burton, né? Vida real, assim, as cores mais neutras. E quando passa para o lado dos fantasmas, essas coisas, aquele exagero de cores, parece que a vida fantasmagórica no mundo do Tim Burton é mais alegre, tem mais cor do que o mundo real. Dá pra ver isso na Noiva Cadáver. Na Noiva Cadáver e em muitos outros criações de Tim Burton. Uhum. Ah!
E esse filme também virou um espetáculo da Broadway. Então também tem um musical, espetáculo da Broadway desse filme. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado das curiosidades, de saber novidades sobre esse filme, né? Vamos aguardar aí, quem não assistiu no cinema, que nem eu, vamos aguardar sair aí na Max, pra gente assistir, pra ver como que ficou agora em 2024 como é que fala? Esses efeitos especiais, né, que teve naquela época, como que ficaram nos dias de hoje. Essa é a minha curiosidade, saber o que ele usou, quais foram as referências, o que ele manteve. Tem a personagem da nossa querida Wandinha, né, que é a mesma atriz, a Ortega, que chama. Ela fez a participação nesse filme. E vamos ver aí como que ficou. Dê aí o seu parecer, se você assistiu o 2 ou se você só assistiu um, que nem eu. O que é que você achou? Se você achou também que ficou mais pro lado da comédia que pro lado do terror. O que é que você achou mais engraçado nesse filme? O que é que você achou do personagem lá que se diz ser um exorcista, mas é um grande charlatão? Falem aí, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. Espero que vocês gostem, curtem, comentem e tchau pra vocês.